Pessoal, bom dia. Eu venho de uma reflexão de algum tempo, porque percebi que as coisas elas estão tomando um rumo que está ficando incontrolável. E eu preciso trazer esse esclarecimento, porque quem me acompanha aqui há 6 anos já percebeu o tipo de caráter que eu tenho, e a transparência é algo que eu sempre prezei por ela. Estar nessa situação na qual eu não posso ser transparente já me deixa constrangido por si só. E ver que as alegações do Brendo, junto com das minhas alegações, estão gerando especulações e mais especulações, e o negócio está saindo do controle. Só um vídeo de TikTok que foi publicado já tem mais de 100 mil visualizações. Eu preciso trazer alguns esclarecimentos aqui, e os farei. Tudo quanto eu disser aqui, eu vou dizer com muito cuidado, porque o senhor Brendo Godoy fez um story dizendo a todos vocês que ele precisa trabalhar, ele precisa botar comida no prato, e eu jamais quero ser a pessoa que vai, de alguma forma, macular a carreira de alguém. Pelo contrário, eu disse a ele, eu desejo tudo de bom para a sua carreira. Mas acontece que eu havia feito um planejamento para as coisas saírem do jeito certo, com muita transparência, mas o Brendo não concordou com isso. Inclusive, ele pediu a mim que somente ele se manifestasse sobre o desligamento. Ele não queria que eu me manifestasse sobre o desligamento. E isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu obviamente não aceitei. Eu disse que quando houvesse o desligamento, quem comunicaria seria eu, porque eu entendi que se uma parte só fala, ela domina a narrativa. Então eu vou falar e ele também fala. E eu comecei a refletir por qual razão que o senhor Brendo Godoy está querendo que só ele fale. Por que o público precisa receber só a versão dele dos fatos? É para, de alguma forma, conseguir dominar a narrativa? Não pode, isso é injusto. Mas a situação depois tomou um rumo que eu estou saindo da posição de vítima para algoz, de uma pessoa que sofreu um baque terrível para uma pessoa horrível. Por quê? Pela forma como foi sendo conduzida essa situação. E eu não posso aceitar isso. A decisão pelo desligamento do senhor Brendo aconteceu no dia 14 de outubro. Eu decidi pelo desligamento, porque há um tempo eu venho percebido um conflito de princípios entre mim e o senhor Brendo. Mas como ele sempre me chamava de amigo, dizia que eu era irmão, eu sempre optei por conversar, por aconselhar, mas eu sempre percebi um conflito de princípios. Então eu optei pelo desligamento no dia 14 de outubro. Porém, ele usou hoje eu reconheço como uma estratégia, ou seja, ele pediu uma reunião depois que a gente retornou de viagem, a equipe, ele não foi, pediu uma reunião por 2 horas. Ele me pediu para ser reinserido na equipe por causa disso. Eu dei mais uma chance, mais uma oportunidade. Aí 1 semana depois, ele pede para sair. Então eu entendi que é uma estratégia. Ou seja, para passar para a audiência que foi ele que pediu para sair. Porque é claro que se a audiência, que sempre me viu falando muito bem do Brendo, porque as coisas de bastidor eu deixo nos bastidores. A audiência que sempre me viu falando bem do Brendo, exaltando o Brendo, deixando, não pontuando dificuldades, inclusive técnicas, mas só exaltando essa audiência agora, ouvindo esse advogado falando que ele pediu para sair, é óbvio que a audiência ia pensar, o problema então está no bem. Por quê? Porque, por que ele pediu para sair no meio dessa polêmica toda? O bem deve ter feito uma coisa horrível. E foi o que aconteceu. Então eu entendi que foi uma estratégia, sabe? Não aceitar o desligamento, não aceitar que eu fizesse o comunicado, pedir para ser reintegrado, eu reintegrar e aí pedir para sair.
e falar, eu pedi para sair, certo? Então esse já foi um ponto que chamou a minha atenção. Por quê? Por que o Brendo está fazendo isso? Né? E o segundo ponto que chamou a minha atenção é o que eu vou mostrar para vocês no print, eu acho que eu vou mostrar lá no final. Ele dizendo, ele já tinha dito para mim, lá atrás, que não era para eu falar nada, agora ele pedindo para ele falar sozinho. Tudo bem para você se só eu me manifestar? Como assim? Por quê? Por quê? Porque depois dessa estratégia toda e essa saída por motivações terríveis, de princípios, de conflito moral, inclusive, agora só ele quer falar. Será que ele quer dominar a narrativa? Será que a intenção dele é justamente essa? Que o público se volte contra mim e fique sem saber o que está acontecendo? E aí eu, por causa desse meu temperamento, eu passo como errado? Porque é óbvio, né? Quem fala manso é certo. Quem fala mais é errado. Não é assim? Então, ok. E de fato funcionou. Por quê? Porque eu fiz os stories ontem, tentando ainda preservar o Sr. Brendo, e aí eu saí como errado, eu saí como descontrolado. Por quê? Porque eu tenho esse temperamento, né? Eu falo, as pessoas conhecem. As minhas emoções, elas são claras, elas são transparentes, eu não fico ocultando. Eu não falo macio para as pessoas comprarem a minha ideia. Não, eu sou assim. Então, funcionou. Por quê? Porque eu saí como errado, eu saí como soberbo, eu saí como uma pessoa que não aguentou ver o Brendo bater as asas, quando na verdade não foi nada disso que aconteceu. Inclusive, teve uma seguidora que comentou nas plataformas que eu tinha ficado muito arrogante nos últimos dias, inclusive agora com a saída do Brendo, e aí ele foi e respondeu assim, muito obrigado pelo carinho. Ou seja, obrigado pelo carinho, depois de uma pessoa ter falado, o Ben tá ficando muito estranho, tá ficando muito arrogante ultimamente, não aceita opinião contrária dele, e olha agora a saída do Brendo. Ele responde obrigado pelo carinho, ele tá endossando, ele tá dizendo, insinuando, ou querendo dizer às pessoas que o motivo do desligamento tenha sido a arrogância do Ben. Eu achei isso uma falta de hombridade, eu achei uma falta de honestidade. Por quê? Porque o Brendo sabe o que motivou o seu desligamento. E o que motivou o desligamento do Sr. Brendo foi conflito de princípios. Eu entendi que eu tenho determinados princípios morais e o Brendo tem outros. Eu entendi que o Sr. Brendo não conseguiu sequer respeitar o amigo dele e a mulher do amigo dele. Houve situações em que o Brendo colocou a minha mulher em desconforto. E eu conversei com ele sobre isso e acreditei na mudança. Eu acreditei na mudança do Sr. Brendo. E eu apostei na carreira do Sr. Brendo. Essa carreira que agora ele vai para os stories dizer para vocês que parem de especular, que foi por uma coisa de foro íntimo, o pedido de desligamento dele, que ele tem uma carreira. Eu fui a pessoa que mais apostei nessa carreira do Sr. Brendo. E já falamos sobre isso, ele já falou sobre isso em podcast. Quando o Sr. Brendo começou a trabalhar na Honda, ele era um advogado iniciante. Ele não tinha experiência sequer no Tribunal de Justiça. Ele nunca tinha subido sequer ao TJ. E a gente foi construindo juntos, porque eu também era formado em Direito. Então a gente foi construindo juntos essa carreira e eu trouxe o Dr. Brendo para frente das câmeras e vocês viram tantas vezes que eu falava, é um advogado super competente, é isso, é aquilo, na tentativa de construir essa imagem que foi construída em relação ao Brendo Godoy. Mas eu esperava lealdade. Então, ele vir hoje para as redes pedindo que as pessoas o deixem porque ele tem uma carreira, ele precisa botar comida no prato, e para as pessoas pararem de especular, e aí quanto mais fala para as pessoas pararem de especular, mais as pessoas especulam, e mais as pessoas especulam contra mim, eu não achei nobre, eu não achei honrado. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, ele tem plena capacidade, ele pode dizer para vocês o que motivou o desligamento dele. Ele não está proibido de dizer. Eu, por razões éticas, até mesmo por ter sido um líder, eu não posso chegar aqui e falar assim, o que culminou no desligamento do Brendo foi por causa desse desvio moral. Não, ele pode, mas ele optou pelo silêncio. Por quê? Porque o silêncio o favorece. O silêncio faz com que as pessoas pensem que esse cara aqui, olha,
esse cara impulsivo que fala, esse cara que é o algoz, que é o terrível. Então, eu queria dizer a vocês isso. O desligamento do senhor Brendo se deu por desvios de princípios, por incompatibilidade de princípios. Isso é o que ele chama de razões pessoais de foro íntimo. O que aconteceu foi isso. E muitas coisas. Esse episódio que eu falei para vocês da minha mulher é a ponta de um iceberg. E eu tenho princípios, eu não vou expor ninguém. Talvez seja por isso, talvez seja essa a preocupação do senhor Brendo. Benoni, por favor, deixa só eu falar. Não fale nada. Talvez ele não conheça os meus princípios. Talvez ele não saiba que eu não vou queimar ninguém. Que eu não vou atirar para atacar. Mas eu preciso atirar em defesa. Se eu estou vendo que a minha reputação está sendo atacada sistematicamente e ele permanece em silêncio sobre isso, eu preciso fazer a minha defesa. Esse é o ponto. E não, o Dr. Brendo Godoy não saiu por questões financeiras. Pelo contrário, de tempos em tempos, eu sempre perguntava para ele, Brendo, está suficiente? Está bom o valor que você recebe? Cara, se você achar que precisa de mais, você me fala. Eu sempre falei isso. Eu sempre remunerei o Brendo até além em algumas situações. Sempre. Não foi por razões financeiras. A saída do Brendo não foi por isso. Então, eu desejo que ele consiga. Eu não vou, de forma nenhuma, tentar manchar a carreira do Brendo. Eu quero que ele siga o seu caminho. Só que se ele tivesse permitido eu fazer as coisas do jeito que eu havia programado, nada disso teria acontecido. Não teria especulações, não teria absolutamente nada. Mas ele inverteu a lógica. Ele pediu para mim, deixa só eu falar, não fala nada. E aí gerou esse burburinho todo.